Você sabia que as importações de carros chineses cresceram impressionantes 317% em 2024? Esse avanço trouxe uma grande polêmica. As montadoras chinesas estão praticando dumping no Brasil? Vamos falar sobre um tema que está mexendo com os bastidores da indústria: o crescimento explosivo das importações de carros chineses e as acusações de dumping que já estão sendo investigadas. Além disso, vamos analisar o que isso significa para o consumidor e para as montadoras locais. Nos últimos anos, o mercado automotivo brasileiro passou por mudanças dramáticas, mas nada se compara ao aumento de 317% nas importações de carros chineses em 2024. Esse salto impressionante chamou a atenção de especialistas e consumidores. Afinal, como essas marcas, que até pouco tempo eram consideradas novas no mercado brasileiro, alcançaram tamanha relevância? Segundo dados oficiais, foram importadas cerca de 175 mil unidades de carros chineses no último ano. O foco principal dessas importações está nos veículos eletrificados, como híbridos e elétricos, que estão revolucionando a maneira como pensamos em mobilidade. As montadoras BYD e GWM lideraram esse movimento, com 106 mil unidades comercializadas. Isso equivale a 60% de todos os veículos eletrificados importados. O diferencial das marcas chinesas vai além do preço. Elas investem pesado em tecnologia avançada, design inovador e funcionalidades que atraem consumidores mais exigentes. Os modelos frequentemente vêm equipados com recursos que, nas marcas tradicionais, só estão disponíveis em versões de luxo. Além disso, o tempo de resposta dessas montadoras ao mercado é muito menor, permitindo lançamentos frequentes e com tecnologia sempre atualizada. Essa combinação de fatores colocou as montadoras chinesas em posição de destaque, mas também levantou questionamentos sobre as práticas adotadas para conquistar essa fatia de mercado. Como elas conseguem oferecer produtos tão competitivos a preços tão baixos? Estariam as montadoras brasileiras prontas para enfrentar essa nova concorrência? E mais importante, será que há algo por trás dessa estratégia agressiva que ameaça o equilíbrio da indústria automotiva nacional? Você já ouviu falar sobre estratégias comerciais que podem destruir a competitividade do mercado? Uma delas, bastante debatida no setor automotivo, envolve a venda de produtos a preços extremamente baixos, muitas vezes abaixo do custo de produção. Essa abordagem agressiva tem como objetivo conquistar rapidamente o mercado e enfraquecer concorrentes. Mas será que é tão inofensiva quanto parece? No caso das montadoras chinesas, como a BYD e a GWM, esse modelo de preços tem gerado um debate acalorado. Representantes do setor no Brasil, como a Anfavea, afirmam que tais valores são impossíveis de competir de forma justa. Mas como essas empresas conseguem reduzir tanto os custos? Primeiro, há a questão da escala de produção. A China é o maior mercado automotivo do mundo, o que permite que suas montadoras fabriquem veículos em volumes gigantescos, reduzindo os custos por unidade. Além disso, essas empresas recebem incentivos financeiros expressivos de seu governo, o que lhes dá uma vantagem competitiva significativa no mercado global. Isso cria um cenário onde as empresas locais enfrentam barreiras praticamente intransponíveis. Na prática, essa estratégia pode causar um verdadeiro colapso nas indústrias nacionais. Em economias como a União Europeia, investigações já foram realizadas, resultando em aumentos significativos nas tarifas de importação para veículos de baixo custo fabricados na China. Agora, surge a dúvida: o Brasil está preparado para lidar com essa situação de forma similar? Enquanto o governo avalia as denúncias feitas, o impacto dessa estratégia já é sentido pelas montadoras brasileiras. Empresas que operam no país enfrentam uma concorrência avassaladora, com riscos diretos para a economia e para milhares de empregos. Mas o que realmente está em jogo para as montadoras locais e seus trabalhadores?
O setor automotivo brasileiro enfrenta hoje um dos seus maiores desafios em décadas: o avanço das importações de veículos chineses com preços altamente competitivos está pressionando as montadoras locais de uma forma sem precedentes. Mas o que exatamente isso significa para as empresas que produzem aqui e para a economia do país como um todo? Em 2024, o Brasil importou 467 mil veículos, enquanto exportou 398 mil. Essa diferença de 69 mil carros evidencia um déficit preocupante na balança comercial do setor, e quando olhamos para os números das principais montadoras chinesas, como BYD e GWM, que juntas comercializaram mais de 106 mil veículos eletrificados, fica claro que as empresas locais estão perdendo terreno rapidamente. O problema, no entanto, vai muito além dos números. As montadoras brasileiras enfrentam uma série de desafios estruturais. O alto custo de produção no país é alimentado por uma combinação de fatores: carga tributária pesada, altos encargos trabalhistas, infraestrutura deficiente e burocracia excessiva. Esses elementos tornam quase impossível competir com empresas que produzem em larga escala e têm acesso a incentivos fiscais e subsídios governamentais em seus países de origem. O impacto disso no mercado interno é profundo. Montadoras locais que empregam milhares de trabalhadores estão sendo forçadas a reduzir custos, o que pode levar a cortes de produção, fechamento de fábricas e demissões em larga escala. A saída de grandes players do mercado ou a redução significativa de suas operações não apenas prejudica os trabalhadores diretamente envolvidos, mas também toda a cadeia produtiva, que inclui fornecedores de peças, logística e serviços associados. Além disso, há uma questão estratégica. A dependência crescente de veículos importados enfraquece a capacidade do país de se tornar autossuficiente em tecnologia automotiva, especialmente em segmentos de ponta, como os carros elétricos. Com menos investimentos em inovação e desenvolvimento local, o Brasil corre o risco de se tornar apenas um consumidor de tecnologia externa, perdendo a oportunidade de se posicionar como um player relevante no mercado global. Mas e o consumidor? Como essa dinâmica afeta quem está na ponta da cadeia? Para o consumidor, a chegada de carros importados a preços competitivos parece ser uma boa notícia. Afinal, quem não gostaria de ter acesso a veículos modernos, tecnológicos e com valores mais acessíveis? No entanto, o cenário pode ser bem mais complexo do que aparenta. Vamos explorar como essa dinâmica afeta diretamente o bolso, as opções de compra e até mesmo a experiência de quem está no centro dessa disputa, o consumidor brasileiro. De um lado, temos veículos chineses como os da BYD e GWM, que oferecem modelos eletrificados com tecnologias avançadas como sistemas de assistência à condução, maior autonomia e designs modernos. Tudo isso a preços que desafiam as montadoras tradicionais. Por exemplo, enquanto marcas locais precisam precificar seus carros em faixas mais altas devido a esses altos custos de produção no Brasil, as montadoras chinesas conseguem entregar mais por menos. Isso, em um primeiro momento, parece ser extremamente benéfico para quem compra. Por outro lado, é importante considerar os riscos. Com a crescente entrada de veículos importados a preços extremamente baixos, as montadoras brasileiras são forçadas a reduzir margens de lucro, cortar investimentos e, em muitos casos, encerrar a produção de certos modelos. Isso leva a uma redução da oferta de veículos fabricados localmente, diminuindo a competitividade e as opções disponíveis no mercado. Para o consumidor, essa dependência crescente de produtos importados pode significar preços mais elevados no futuro, à medida que o mercado se torna monopolizado por poucas empresas estrangeiras. Além disso, questões como manutenção e peças de reposição precisam ser levadas em conta. Muitas vezes, veículos importados apresentam dificuldades nesse aspecto, com peças que demoram a chegar ou têm custos elevados. Isso pode impactar diretamente o custo de propriedade a médio e longo prazo. Outro ponto crítico é a possibilidade de aumento de tarifas de importação para conter a competitividade desleal.
Se o governo brasileiro decidir implementar medidas protecionistas, como a União Europeia fez em 2023, os preços desses veículos podem subir consideravelmente, tirando deles a vantagem inicial que conquistaram no mercado. Diante de tudo isso, fica a dúvida: até que ponto vale a pena sacrificar o fortalecimento da indústria nacional por um benefício imediato no preço? Com o mercado automotivo brasileiro sob forte pressão, a pergunta que todos se fazem é: existe uma solução para equilibrar a concorrência entre as montadoras locais e as marcas estrangeiras, especialmente as chinesas? A resposta não é simples, mas há medidas que podem ser adotadas para proteger a indústria nacional sem prejudicar os consumidores. Um dos caminhos mais debatidos é a implementação de políticas protecionistas. Assim como a União Europeia aumentou as tarifas de importação de veículos chineses em até 38,1%, o Brasil também pode adotar medidas semelhantes. Essa abordagem busca nivelar o campo de competição, tornando os preços dos carros importados mais próximos dos produzidos localmente. No entanto, essa estratégia precisa ser aplicada com cuidado para não impactar negativamente o consumidor final, que pode acabar pagando mais pelos veículos. Outra solução está na inovação. As montadoras brasileiras precisam investir em pesquisa e desenvolvimento para oferecer produtos tecnologicamente avançados, capazes de competir com as opções importadas. Isso inclui ampliar o portfólio de veículos híbridos e elétricos, segmentos que têm mostrado crescimento acelerado no Brasil e no mundo. O governo pode incentivar essa inovação por meio de subsídios, redução de impostos e linhas de crédito especiais para projetos tecnológicos. Além disso, é fundamental fortalecer a cadeia produtiva local. Empresas fornecedoras de peças e componentes precisam ser incentivadas a adotar processos mais eficientes e competitivos. Um setor produtivo robusto reduz os custos de produção das montadoras nacionais, permitindo que elas ofereçam veículos mais acessíveis e atrativos ao consumidor. Por fim, o diálogo entre governo, associações e montadoras deve ser constante. A criação de políticas industriais que atendam a seus interesses de todos os envolvidos, desde os fabricantes até os consumidores, é essencial para garantir o equilíbrio do mercado. Isso inclui avaliar cuidadosamente as denúncias de práticas desleais e tomar decisões que protejam o setor sem criar monopólios ou dependência excessiva de importações. O futuro do setor automotivo brasileiro depende de ações rápidas e eficazes. Mas será que essas medidas são suficientes para enfrentar o avanço das marcas estrangeiras, especialmente as chinesas? Me fala aqui nos comentários. E mesmo com todos esses fatos, você não está preparado para saber que a BYD planeja aumentar as vendas dos carros elétricos em mais de 10%. O mercado está em crise mesmo? Montadoras específicas estão crescendo cada vez mais. Então, se você ficou curioso com isto, clica no vídeo que está passando agora na sua tela, que eu te espero lá. Até o próximo!